Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Rogério Martins e estou aqui para dar mais algumas dicas de eletricidade. No entanto, para a aula de hoje vou falar da diferença entre um disjuntor, diferencial e o DPS, que é nada mais nada menos que um dispositivo de proteção contra surto. No entanto, se não fores inscrito, convido já agora a se inscreveres, ativa o sino para receber as notificações. Convido a deixar o seu like, também a partilhar o vídeo, pois é importante. Bem, sem mais demora, vamos tentar entrar para aquilo que interessa. É importante que numa residência tenha estes três equipamentos e vou já explicar o porquê. Estes são equipamentos preponderantes para uma instalação elétrica, mas infelizmente nós não utilizamos, ou seja, usamos apenas alguns e os outros não, quando são todos importantes. O primeiro equipamento que tu tens de conhecer a funcionalidade e convido a instalar na sua residência é o dispositivo de proteção contra surto ou DPS. O que é o DPS? O DPS é nada mais nada menos que um equipamento elétrico, faz parte da eletricidade residencial e tem a função de proteger os seus equipamentos, os seus eletrodomésticos. Repito, o DPS tem a função de proteger exclusivamente os teus eletrodomésticos, ou seja, ele protege sobretudo em picos ou surtos de tensões elétricas. Para que entendas melhor, saiba que qualquer país há uma gama de tensão que os equipamentos, os eletrodomésticos daquela região usam. Por exemplo, para nós cá em Angola, usamos a tensão nominal de 220 volts. O que quer dizer que se tu viajares para um outro país e fores comprar equipamento, tens que ter atenção à tensão do equipamento e essa corresponde ao que o teu país usa. Porque, do contrário, ou terás que usar um estabilizador, transformador para fazer o controle, ou se ligares esse equipamento sem teres em conta a tensão, ou vai queimar ou não vai funcionar. As televisões, as arcas, ar-condicionados, geleiras, carregadores de telemóveis e não só, têm todas as tensões. E se é para usar em Angola, é 220 volts. No entanto, esse dispositivo aqui, que é o DPS, o que ocorre? A tensão que nós usamos no nosso país, Angola, é de 220 volts. E quando é que a tensão sobe? Quando é que é esse surto de tensão? Eu vou dar um exemplo comum. Imagina que o seu equipamento, ao invés de receber 220 volts, que é a tensão feita para o mesmo, receba 3000 volts. E quando é que esse pico ocorre? O pico de tensão elétrica normalmente ocorre principalmente em trovoadas. Todo mundo já deparou-se com uma trovoada. As trovoadas podem acontecer de nuvem para nuvens, da terra para o céu e as mais frequentes do céu para a terra. Sempre que ocorre uma descarga elétrica, as trovoadas são nada mais, nada menos que descargas elétricas. Se estas atingirem alguma rede elétrica, ela gera um pico, ou seja, em poucos segundinhos, em poucos minutinhos, aquela rede que estava a dar 220 volts, a tensão sobe, eleva-se e todo o equipamento que estiver ligado naquela rede, naquele momento, queima. Não tem outra conversa, queima. Então, este equipamento tem a função de proteger. E como é que ele protege? Para tu perceberes, eu vou aqui colocar duas imagens agora. Essa primeira imagem, temos aqui uma televisão. Este condutor preto que está aqui interno é a tensão normal. A tensão normal vai entrando. Quando tem um surto, o surto é essa parte amarela ou creme que nós vemos aqui. Esta partezinha castanha é o surto. Um equipamento, uma instalação sem DPS, o surto de tensão é conduzido e vai até o equipamento, queima-o e só depois é que vai para a terra. Como eu expliquei no início, é uma coisa muito rápida, só depois é que vai para a terra. Uma instalação com DPS acontece diferente. Temos aqui uma. Quando há surto, se tiveres um DPS, este equipamento que está aqui é exatamente este, ele desvia o curso da tensão alta, do pico, ao invés de ir para o equipamento, ele desvia logo para a terra e desta forma o seu equipamento, aqui podia ter uma televisão, mas podia ser qualquer outro equipamento a funcionar, continua a trabalhar de forma normal. Se não teres um DPS, ele vem direito e queima, mas se tiveres, ele detecta, desvia para a terra e a televisão, o equipamento que estiver ligado, recebe a tensão normal. Existem vários tipos de DPS, este é classe 1, classe 2 e classe 3.
O DPS de classe 1 são potentes e esses são recomendados instalar no início da distribuição da corrente elétrica. O DPS de segunda classe são recomendados instalar no quadro. Este que nós temos aqui é um DPS de segunda classe. Instalamos no quadro elétrico e ele faz a proteção da residência toda. O DPS de terceira classe, muitos de vocês conhecem, eu vou mostrar com uma imagem para entendermos melhor. Por exemplo, nós temos aqui o AVS que nós conectamos nos ar-condicionados, é um tipo de DPS. O DPS de terceira classe também é eficiente, só que este é instalado de forma local. Por exemplo, tu na tua residência, no teu quadro, não tens um DPS, não tens um dispositivo de proteção contra surto, então compre um de terceira classe que colocas bem próximo ao equipamento. Antes de ligar a geleira, primeiro liga o DPS e a ficha da geleira liga sobre a mesma. E assim por diante para qualquer equipamento que tu tenhas. Então, pessoal, este é o dispositivo de proteção contra surto, DPS, e como disse, este equipamento serve exclusivamente para proteger os teus eletrodomésticos, apenas. O segundo equipamento é o diferencial. O que é o diferencial? Muita gente confunde com o disjuntor. O diferencial é nada mais, nada menos que um outro componente elétrico, só que o diferencial, diferente do DPS, o diferencial tem a função de proteger a vida humano sobre choques, quer sejam choques diretos ou indiretos. Choques diretos são aqueles que uma criança pega diretamente na tomada, num cabo descarnado. Choques indiretos são aqueles que nós apanhamos por intermédio de algum equipamento que está eletrocutado. Máquina de lavar, geleiras, ar-condicionado, enfim. São choques indiretos. Então, este equipamento diferencial tem a função de te proteger contra choques diretos ou indiretos. Como é que o diferencial funciona afinal de contas? Eu vou explicar o seguinte. Imagina, nós temos aqui as fases a entrar e do lado tem o neutro. Para quem não sabe, o neutro é o retorno da corrente elétrica. Imagina que a tua intensidade da corrente está aí, por exemplo, a 320 amperes, ou 16, depende do jeito que você vai usar. No neutro, também volta a mesma quantidade, ou seja, o que entra nas fases, a intensidade de corrente que entra nas fases é a mesma que deve sair no neutro. Então ele detecta se está a entrar 16 volts, aqui deve sair também 16 volts. Sempre que estiver a entrar 16, 24, 30, não importa a voltagem que está a entrar, e no retorno, ao invés de sair aquilo, sai menos, ele detecta que há uma fuga de intensidade, há uma fuga de corrente. Quando tu apanhas choque, a intensidade já não volta na intensidade normal, ele volta a reduzir. Então, se era expectável, se está a entrar 16 e tem que sair também 16, está a voltar menos, está a voltar 14, 15 ou 10, ele detecta que alguém apanhou choque, então ele dispara. Quer seja choque direto, quer seja alguém colar, esta é a função dele. É um equipamento muito importante, convido-lhe também a instalar em sua residência para proteger as nossas crianças, a nós mesmos e aos nossos parentes de aparecerem choques, quer sejam esses choques diretos ou indiretos. O terceiro e o mais famoso é o disjuntor. Malta, se o DPS serve para proteger os eletrodomésticos, o diferencial serve para proteger a vida humana, o homem contra choques, o disjuntor tem simplesmente a função de proteger a instalação elétrica, a rede elétrica, ou seja, os cabos. A função dele é proteger os cabos, para que os cabos não queimem e, consequentemente, a residência venha a pegar fogo. Então, tem o disjuntor. E como é que ele funciona? O disjuntor nos ajuda a detectar curto-circuito e subcargas. O que é curto-circuito? Curto-circuito é nada mais nada menos que o encontro de duas fases com polaridades diferentes. Fase e neutro encontrarem-se, gera um curto-circuito. Então o disjuntor detecta que é um curto-circuito e para não sobrecarregar o cabo e queimar, então ele dispara. A subcarga, como tal, todas as tomadas foram concebidas com uma potência que devem aguentar 220 volts, 110 volts. O que quer dizer que numa tomada de 220 volts não é para nós ligarmos um monte de coisas, não é para isso. É para ligarmos equipamentos que funcionam. O que é que ocorre muitas das vezes? Em nossa residência nós conectamos numa tomada 6, 7 equipamentos. Ligamos uma extensão, N coisas, até ao ponto dos alvéolos ou lá na parte interior ficar amarela.
Isso significa, como já mencionei, que a tomada, o consumo é superior ao que ela suporta. Uma questão que temos que ter atenção com as tomadas é que existem tomadas de 10 amperes, tomadas de 20 amperes. Isso significa que as tomadas são feitas, cada uma delas, para aguentar determinado consumo. Por exemplo, uma tomada em que vais ligar uma televisão, um DVD, uma lanterna, um carregador, não é a mesma em que vais ligar um micro-ondas, um secador de cabelo, um ar-condicionado. Não é a mesma. Podem ter aparência iguais, parecem ser iguais porque são mesma cor, mesmo tamanho, mas as especificações são diferentes. E o problema, nós não respeitamos isso. Nós ligamos os TEIs para uma tomada ser conectada a vários equipamentos, ligamos as extensões. Pessoal, atenção com as extensões. Não é correto, para já, ligar numa tomada uma extensão e conectá-la, tá, de igual modo um T. Se colocares um T, use só o T. Nunca cometa o erro. Num T, ocupas algumas entradas com fichas e no outro lado conecta a extensão. Não faça isso. Se vais usar a extensão, liga diretamente. Mas de igual modo não sobrecarrega a extensão, porque a extensão ainda está a consumir a corrente que vem na extensão, está a vir da tomada. Então a extensão está lá para permitir ligar vários equipamentos, mas no entanto é a tomada que está a liberar para a extensão. Tenha atenção a esses pontos para evitar incêndios, porque senão, pessoal, infelizmente vamos ter as nossas residências com as tomadas amarelas, pretas, a pegarem fogo, enfim. E outra dica, pessoal, tenham atenção aos bornos dos disjuntores. É importante que estejam bem apertados. Caso não estejam apertados, ocorre o que temos nessa imagem. É um dos fatores para o cabo aquecer. Os cabos aquecem, como já mencionei em alguns vídeos, quando não estão bem apertados, quando a secção pelo qual estão a alimentar é inferior à capacidade. No outro vídeo falo com mais detalhes. Se vir os meus vídeos anteriores, vão encontrar o que é que ocorre quando um cabo, o que é que causa melhor incêndio. Então, pessoal, para este vídeo, recomendo que garantam sempre que os bornos dos vossos disjuntores, comutadores ou diferencial, dispositivo de DPS, estejam bem apertados. Coloque uma luva, chave de fenda e certifique que estão bem apertados e com as chaves corretas. Caso não esteja, vai aquecer, vai queimar e, consequentemente, chega a incêndio. E, pessoal, pronto, não vamos perder a nossa residência por causa de incêndio. No entanto, pessoal, era mais um vídeo que nós tínhamos para ti. Espero que tenhas aprendido o suficiente. Deixe o seu contributo, o seu comentário, a sua dúvida. Partilhe, deixe o seu like, inscreva-se. Conto contigo para os próximos vídeos. Estamos juntos e boas!